Vou lá direto ao voto, trazendo as impressões dos candidatos a vice-governador, tanto no portal SCC10 quanto no SCC-SBT. E o nosso convidado de hoje é Heron Giordani, que está na coligação Bora Trabalhar, junto com Jean Loureiro. Ele que é do PSD, mas traz ali o número do candidato, né, do União Brasil. Heron, você é conhecido como um conciliador, um homem que faz articulação política de alto nível. Fez antes na Assembleia Legislativa, na figura do Legislativo é diferente esse papel, mas também fez no Executivo recentemente com o governo de Carlos Moisés. É um traço que você também vai trazer para a atividade de vice-governador, caso eleito? Bom, obrigado, Roberto. Obrigado ao SCC, a toda a família Amaral pela oportunidade. É um prazer conversar com os catarinenses, trazer um pouquinho da nossa proposta, da nossa mensagem e falar das ações que desenvolveremos nesse período de campanha eleitoral até o dia 2 de outubro. De fato, os meus 23 anos de experiência na vida pública foram exercidos sempre nos bastidores. Eu gostei muito de atuar na área administrativa, na área orçamentária e na construção de diálogos que levassem às soluções dos grandes problemas, tanto da Prefeitura de Chapecó, do município de Florianópolis e do governo do estado recentemente. É uma atividade que particularmente gosto de desenvolver, tanto é que estou disputando agora a minha primeira eleição. E essa experiência de 23 anos é que eu quero trazer não só para a chapa liderada pelo candidato a governador Jean Loureiro, mas sim durante o exercício do mandato, se tivermos a confiança do povo catarinense de sermos eleitos governador e vice, respectivamente. E essa atuação é o que diferencia das demais composições. Uma atuação que traz a experiência política, a experiência administrativa e que saberá enfrentar o Estado, a sua burocracia, os desafios que o Estado e a legislação impõem para que possamos tirar do papel os grandes projetos, os sonhos dos catarinenses. Heron, você trabalhou como secretário da Casa Civil do governador Carlos Moisés da Silva, mais recentemente, e reputam a você a capacidade que o governo e o governador teve de interlocução com a Assembleia. Isso não lhe dá uma vantagem em relação aos outros, quer dizer, conhece os bastidores ou até mesmo os pontos fracos do adversário Carlos Moisés agora? Não pretendemos fazer uma campanha apontando as deficiências dos demais candidatos. O eleitor, o catarinense, vai avaliar a capacidade de cada um e essa capacidade de diálogo, de negociação, de sentar e respeitar até mesmo os adversários, é uma marca que me trouxe até aqui. Eu quero exercê-la na plenitude, fazer com que isso seja um destaque, porque ao vencer as eleições, qualquer candidato precisa unir a sua população, unir o Estado em torno do bem comum, do governo que se inicia após o resultado oficial. E é com esse espírito que nós pretendemos governar Santa Catarina. Eu trago essa bagagem porque costumo dizer que a minha única ferramenta de trabalho é o diálogo e a credibilidade. Sem estes, com certeza, quem atua na construção das soluções, sobretudo com os demais órgãos constitucionalmente instituídos, com os poderes, com o poder fiscalizatório, não consegue lograr êxito se não tiver essa humildade e essa abertura ao diálogo. A gente interpreta no colunismo político um dos grandes desafios do candidato Jean Loureiro, ex-prefeito da capital, ex-vereador, ex-deputado, de ser conhecido mais fortemente em todas as regiões do estado. Qual será o teu papel nesta ainda trajetória, nessa caminhada de reconhecimento da sociedade ao trabalho do Jean Loureiro? Bom, é bem verdade que o nível de desconhecimento ele cria uma proporcionalidade à baixa rejeição. E isso é uma vantagem que o Jean Loureiro e o Heron Giordani têm nessa caminhada. Nós já iniciamos uma pré-campanha com 60 dias de antecedência, justamente para apresentar à sociedade catarinense a formação de uma chapa madura, que traz também a presença do ex-governador Raimundo Colombo, nosso candidato ao Senado, que contribui com a sua experiência, com o seu conhecimento nessa caminhada. Fizemos uma pré-campanha, coisa que nenhum outro conseguiu fazer, para encurtar as distâncias entre os problemas de Santa Catarina e as soluções que apresentaremos
durante a eleição, os programas eleitorais, e agora, nessa construção que reúne o maior tempo de televisão, a adesão do PSD, que é o partido que mais governa catarinenses nas prefeituras municipais, vai com certeza diminuir o nível de desconhecimento dos candidatos e apresentar à sociedade, sem sombra de dúvidas, a melhor proposta a ser avaliada no dia 2 de outubro. Hoje vocês estão circulando o estado o tempo inteiro, toda semana, quase todos os dias. Me diga uma coisa, a infraestrutura, a questão de melhoria da nossa malha viária, é a prioridade das prioridades? A prioridade das prioridades é a saúde. Nós precisamos revisar e recuperar o Sistema Único de Saúde de catarinense, que está vivendo um caos. Nós saímos de uma pandemia, no entanto, os problemas decorrentes dessa pandemia, sobretudo o acúmulo de cirurgias eletivas, que hoje tem uma fila de mais de 106 mil pessoas aguardando por uma solução, não foram enfrentados ao seu tempo. Nós precisamos atuar fortemente na solução desse problema a partir de 1º de janeiro. Temos outros problemas em outras áreas. Na infraestrutura, há um problema na sua concepção. É verdade, o Estado comemora que recursos disponíveis existem. O que precisamos fazer é mudar a forma, o conceito, sobretudo na contratação dos projetos de engenharia para que as obras possam sair do papel. O Estado recentemente tentou licitar 44 obras de ligações intermunicipais, interregionais, e 40 delas restaram frustradas, ou seja, nenhuma empresa quis executar essas obras nas propostas que o Estado fez de preço. O Estado precisa contratar uma empresa para que possa fazer os projetos de engenharia e não licitar cada projeto a cada obra, a fim de diminuir o tempo da contratação dessas empresas e, com isso, qualificar os projetos e encontrar empresas que possam executar tais obras. O Estado tem hoje quase 2 bilhões e 600 milhões parados no caixa, aguardando empresas que possam executar essas obras importantes de ligações, de conexões entre regiões e que vão melhorar a logística catarinense. Essa, sem sombra de dúvida, vai ser também um dos pontos que atuaremos imediatamente após janeiro de 2023. Melhorada a malha viária, a privatização de trechos ou a concessão de trechos com pedagiamento está no radar da sua coligação? A questão das concessões precisa ser precedida de estudo de viabilidade econômica. Se olharmos para o Estado do Paraná conseguiu com êxito conceder alguns trechos. Ela pode ser parte de uma solução? Pode, mas o que nós temos em Santa Catarina são algumas rodovias, as principais hoje são de jurisdição federal, que é a 282, a 101, a 280, a 470, essas o governo federal é que deve determinar o rumo e o futuro de cada uma delas. As rodovias estaduais precisam demonstrar viabilidade econômica para serem atrativas. Sem isso, certamente nós vamos ficar debatendo teoricamente a solução para a melhor adequação dessas vias e talvez não encontremos na concessão viabilidade econômica. Quem sabe fazer uma junção de trechos em que se demonstrem viáveis possa ser uma alternativa quando o Estado não tiver disponibilidade financeira para atuar diretamente na conservação dessas vias. Você vem do oeste de Santa Catarina, portanto, tem o DNA do político ligado ao agronegócio. O que está faltando para, além de tudo, esse carro-chefe da economia brasileira, não é nem mais de Santa Catarina, alçar um outro voo, ir para outro patamar ainda melhor, se é que é possível isso, na infraestrutura, na qualificação, na questão até mesmo da eletrificação rural, que é um problema no Estado? Em relação às questões ligadas ao agro, eu falo com propriedade porque, além de ser do Oeste, a minha família tem os seus negócios ligados ao agronegócio. E é preciso compartimentar essa análise. Primeiro, nós temos um modelo de associativismo que é exitoso e reconhecido no mundo inteiro. O cara que está lá na ponta, associado, integrado a uma grande empresa, ele precisa de condições de trafegabilidade para retirar a sua produção, ele precisa de uma internet
no meio rural, porque até hoje a Secretaria de Estado da Fazenda exige a emissão de nota fiscal eletrônica, no entanto, o agricultor não tem acesso à internet para poder fazer a emissão da nota fiscal eletrônica. A tecnologia chegou lá na ponta e uma energia trifásica com estabilidade também não alcançou as propriedades rurais. Então, para essa ponta, né, da atividade primária, é necessário esses itens básicos. Para a grande agroindústria, é necessário que tenhamos uma solução para oferecer a principal matéria-prima, o principal insumo que hoje é deficitário no Estado, que é a produção de milho. O Estado produz hoje menos de 50% do que consome, traz esse produto do Paraná, do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso e até de Tocantins, então o custo logístico aumenta muito a produção, e também a necessidade de recuperarmos e duplicarmos as vias que escoam essa produção até os portos. Estou falando principalmente da 282 e da 470. E não podemos perder de vista um projeto que é um projeto sonhado há muito tempo, que é a questão da ferrovia. O Estado discutiu o trecho interno que liga Chapecó aos portos há muito tempo, mas nada foi feito até agora. O Paraná já está no estágio um pouco mais avançado, criando uma ferrovia que ligará Cascavel a Chapecó, e nós precisamos tratar isso com a importância que o tema requer. Por quê? Porque se eles saírem na frente nesse ponto, certamente nós teremos uma facilidade para chegar ao insumo. O milho vai chegar em Santa Catarina com maior facilidade. Mas esse mesmo trem que vai trazer o milho a Santa Catarina não vai voltar batendo lata. Certamente, o escoamento da produção de Santa Catarina vai deixar de vir para os portos de Itajaí, Navegantes, e vai para Paranaguá. Se o Estado não atuar fortemente nessa questão, com a velocidade que o assunto requer, nós poderemos ficar para trás e perder uma grande oportunidade na solução desse problema, que é histórico, e certamente vai ser o grande o diferencial na questão do agronegócio nos próximos anos. Pelo valor do investimento, não é difícil se imaginar um projeto de ferrovias que depende essencialmente ou do capital externo, do capital privado, mas principalmente do aporte da União, do governo federal? Certamente o Estado sozinho não conseguirá vencer essa barreira. Vai precisar do governo federal, vai precisar da iniciativa privada. O que precisa é abertura para isso, e precisa um envolvimento direto do governante nesse tema. O Jean Loureiro, o Heron Giordani, que é do Oeste Catarinense, aliás, o único representante do Oeste Catarinense na chapa de governo do Estado, vai com certeza olhar esse assunto com a importância que o tema requer. Quando a gente fala do processo Estado, tamanho do Estado, o cidadão identifica o Estado quando ele vai no hospital público, quando ele vê a polícia militar na rua, quando ele precisa da polícia civil, quando ele precisa realmente circular pelas nossas rodovias. Como é que fazer para diminuir essa distância para o cidadão? Porque quando ele fala de Secretaria da Administração, da Fazenda, ele não consegue mensurar isso na frente dele, mas são elementos importantes na estrutura de um governo. O cidadão precisa conhecer melhor o Estado em Santa Catarina, na sua opinião? Eu acredito que o Estado deve estar mais presente na vida do cidadão. O cidadão já paga imposto, já tem o seu dia a dia, já tem a família para sustentar, já tem um salário mínimo, um salário hoje que está sendo deteriorado pela inflação. O Estado precisa ser mais eficiente na prestação do serviço. Não é o cidadão que tem que buscar o Estado, é o Estado que tem que estar mais presente, e isso também passa pelo comportamento e pela liderança do próprio governante. O governador tem que estar presente, o governador tem que conhecer os problemas, o governador tem que sair de dentro do seu casulo e ir lá no interior do Estado, conhecer as demandas para efetivamente levar o serviço do Estado aonde o cidadão está. Então, essa é uma das marcas do Jean Loureiro. Ele fez isso como prefeito de Florianópolis e vai fazer com certeza por toda Santa Catarina. Heron Giordani, muito obrigado, sucesso nessa empreitada. E nós aqui, do portal SCC 10 e do SCC SBT, continuamos conversando para saber a importância e a relevância dos projetos, também dos vice-governadores. Até a próxima.